Capítulo 71. Um pequeno erro. Com o demônio carapaça usando sua foice mortal para suportar o peso de seu corpo, Sunny estava temporariamente a salvo de sua lâmina afiada. Claro, o monstro tinha outros meios de ataque. Cada uma de suas pernas altíssimas era como um ariete de cerco, perigoso e capaz de causar destruição devastadora. Mas no momento, sua posição era muito precária para se lançar com elas. Sunny tinha pelo menos um segundo para fazer o que quisesse, sem correr riscos. A única coisa que ele tinha que evitar era ir diretamente sob o gigante, colocando-se assim em perigo de ser esmagado até a morte pelo corpo enorme do demônio. Coincidentemente, era exatamente isso que ele tinha que fazer. Droga, droga, droga! Olhando para cima, em direção à criatura massiva e blindada, Sunny praguejou e avançou rapidamente. Um momento depois, ele mergulhou sob o demônio carapaça, sentindo as sombras espessas o engolirem por completo. Instantaneamente, Sunny se cobriu de suor frio. Não havia nada além de metal polido e intenção assassina acima dele agora. Tudo o que o monstro tinha que fazer para transformar o minúsculo humano em uma poça de sangue era apoiar seu corpo na areia. Sob o peso esmagador, os órgãos de Sunny estourariam e seus ossos se transformariam em pó. Não restaria nada sólido dele, apenas uma fina camada de gosma ensanguentada espalhada pelo chão. Não é a melhor situação para se encontrar. Com os nervos à beira de derreter, Sunny brandiu sua espada e correu para frente. Seus olhos estavam grudados nas articulações das pernas do demônio carapaça. Ele estava completamente focado, procurando o menor movimento. Esperando por isso. Sem espaço para erro, Sunny empurrou todo o pensamento e emoção desnecessários para o canto mais distante de sua mente, não permitindo que o medo, a dúvida e sua tendência de pensar demais o atrasassem. Nem mesmo por uma fração de segundo. O tempo passava dolorosamente devagar. Parecia que horas tinham se passado, mas na realidade, foram apenas alguns momentos. Sunny estava apenas no segundo par de pernas do monstro gigante. Foi então que ele finalmente percebeu a mudança quase imperceptível na postura do demônio. A tensão em sua articulação mudou levemente, indicando que o gigante estava prestes a se mover. Esse era o sinal que Sunny tanto esperava quanto temia. Agora, sua sobrevivência dependia inteiramente de ser ou não rápido o suficiente. Assim que seus olhos registraram a mudança na postura da criatura, Sunny girou sobre uma perna e correu para o lado, tentando sair debaixo do gigante blindado. Uma pequena nuvem de areia foi lançada pelo seu giro repentino. Mas o demônio era incrivelmente rápido. Ele jogou seu corpo para baixo, determinado a esmagar o invasor odioso como um inseto. Com a inércia e os limites de seu corpo humano atrasando Sunny, ele sentiu a superfície metálica da carapaça começar a cair em sua cabeça muito antes de alcançar a zona segura. A morte se aproximava com uma velocidade abominável. Um passo, dois, ele conseguiria a tempo. O demônio carapaça caiu no chão com um estrondo, enviando grandes nuvens de areia para o ar. O impacto foi tão forte que toda a ilha tremeu. A fúria de metal e espinhos caindo errou Sunny por apenas alguns centímetros. Ele saiu de debaixo do corpo do demônio no último momento possível, realizando um mergulho desesperado. Caindo na areia, Sunny rolou para longe e saltou de volta aos seus pés, ligeiramente desorientado pela onda de choque da queda do gigante. Eu realmente consegui sobreviver. Às vezes, a vida estava cheia de surpresas. Mas, brincadeiras à parte, ele não estava realmente surpreso. Suas ações, embora potencialmente fatais, haviam sido deliberadas e calculadas. Ele não tinha o hábito de arriscar sua vida sem ter certeza de que haveria pelo menos uma chance moderada de sair vivo. Suas ações também eram sempre propositadas e perseguiam um objetivo específico. Neste caso, era derrubar o demônio carapaça. Somente forçando a gigantesca criatura a cair no chão, ao alcance de suas lâminas, eles poderiam esperar matá-la. Nesse sentido, essa aposta perigosa terminou em um sucesso retumbante. O desgraçado estava agora deitado sobre seu abdômen, sua carapaça e tronco humanoide, onde todos os órgãos vitais estavam situados, bem no alcance do ataque da Estrela da Mudança.
Agora Sunny só precisava criar uma abertura para ela desferir o golpe fatal, embora ele ainda não tivesse ideia de como ela planejava contornar a barreira impenetrável da armadura do demônio. No entanto, criar essa abertura não seria uma tarefa trivial. Apesar de a mobilidade do monstro estar agora severamente reduzida, a distância entre ele e os dois adormecidos também era muito menor, o que tornava desviar de seus ataques muito mais difícil. Sunny estava prestes a experimentar essa dificuldade por si mesmo. Ele mal tinha voltado a ficar de pé quando a aterrorizante foice passou pelo ar, ameaçando partir seu corpo ao meio. Sunny não tinha ideia de como Nefis estava se saindo do outro lado do enorme corpo da criatura contra a pinça, mas lidar com a foice estava quase além de suas habilidades. O olho ardente do demônio que seguia cada movimento dele não ajudava em nada a situação. Com muito pouco tempo para reagir, Sunny fez a única coisa em que conseguia pensar. Ele pulou o mais alto que pôde e puxou as pernas até o peito, executando um mortal para frente muito desajeitado. Por causa do número de fragmentos de sombra que ele havia consumido e do aprimoramento físico proporcionado pela sombra, a altura do seu salto era nada menos que impressionante, pelos padrões humanos. A lâmina da foice passou abaixo de Sunny, tão perto que ele podia sentir o vento roçando em seu rosto. Pousando no chão, ele correu para frente. Sunny sabia que a foice voltaria, mas ele tinha um segundo ou dois para mudar sua posição, ficando na frente do gigante. Ele tinha que fazer a gigantesca criatura esquecer completamente de Nefis e se concentrar totalmente em lidar com ele, e somente ele. Para fazer isso, ele precisava ficar no alcance tanto da foice quanto da pinça. Que bela tarefa! Sentindo que seu tempo estava se esgotando, Sunny girou e ergueu a lâmina azul. Exatamente como ele pensou, o demônio carapaça já estava trazendo a foice de volta em sua direção, desta vez em um impulso horizontal implacável. A ponta afiada da foice voava pelo ar, mirando em seu peito. No entanto, ele subestimou um pouco o tempo de reação do demônio. Como resultado, já não havia tempo para desviar. Um pequeno erro era a diferença entre a vida e a morte na costa esquecida. A cena de sua primeira luta contra um centurião carapaça passou pela mente de Sunny. A situação era assustadoramente semelhante a esta, com a destruição inevitável se aproximando dele na velocidade de um relâmpago, muito rápida e próxima para ser evitada. Trazida pela lâmina da foice de uma criatura carapaça. Mas Sunny não era mais o mesmo de antes. Desde aquela batalha fatídica, ele passou todos os dias treinando, adquirindo experiência e reunindo poder. Ele lutou por esse inferno, pagando um preço de sangue a cada passo. Ele não era tão fácil de matar agora. Em vez de carne macia, a foice encontrou o duro aço da lâmina azul. Sunny não só bloqueou o golpe, como conseguiu posicionar a espada de uma forma que desviaria a maior parte do impacto em vez de absorver toda a força dele. Uma de suas mãos estava no punho, a outra segurava a ponta da lâmina com força suficiente para evitar que a borda cortasse seus dedos. A força residual ainda foi suficiente para enviá-lo voando para trás, mas não foi suficiente para quebrar os ossos de suas mãos. Não com a sombra aumentando a resistência de seu corpo. A lâmina azul, no entanto, não teve a mesma sorte. Com um som lamentável, a lâmina se estilhaçou, quebrando perto da guarda. Belos fragmentos de aço azul caíram no chão. Sunny cerrou os dentes, sabendo o que aconteceria em seguida. O feitiço falou, anunciando a destruição de sua fiel espada. Sua memória foi, ele não ouviu o resto da frase porque, no momento seguinte, seu corpo colidiu com o chão. Sunny deu alguns saltos, sentindo lampejos de dor irradiando pelos seus ossos, rolou e finalmente parou. Ele estava relativamente bem. Levantando-se, Sunny cambaleou e mal conseguiu se manter em pé. Ele olhou em volta e percebeu que o tronco da grande árvore não estava tão longe. A cerca de 2 dezenas de metros de distância, o demônio carapaça estava lentamente virando a cabeça, planejando concentrar sua raiva assassina em Nefis. Isso era exatamente o oposto do que Sunny tinha que alcançar. Ele tinha que atrair a atenção do monstro de alguma forma. Mas o que ele poderia fazer? Enquanto os restos da lâmina azul começaram a brilhar com uma luz suave em sua mão, prontos para se desintegrarem em uma chuva de faíscas, Sunny levantou a mão e jogou a espada quebrada com toda a força que conseguiu reunir.
No entanto, ele não a jogou no demônio. Em vez disso, ele jogou-a na árvore milagrosa, como se tentasse machucá-la. Não muito longe, o demônio de repente congelou, mesmo que apenas por um segundo. Seu olho escarlate acompanhou a brilhante memória enquanto ela voava pelo ar, aproximando-se do tronco da grande árvore. Então, a espada quebrada se desfez, transformando-se em um chuveiro de faíscas brancas, que desapareceram sem deixar vestígios. Nenhuma delas sequer tocou a casca de obsidiana. No entanto, a lâmina azul já havia cumprido seu propósito. Ela distraiu o gigante por alguns preciosos momentos. Para a Estrela da Mudança, isso era mais do que suficiente.